Olá, 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 muito boa noite. Pois é, minha gente, tenho visto aí o nosso Brasil, coisa linda de se ver, né? A terra maravilhosa, muito grande, muita gente, riqueza, meu Deus, quanta riqueza temos. Até me faz lembrar aquela história acho que é do Bolsonaro mesmo, que ele diz que ele olha para Israel, vê o que eles não têm e o que eles são. Daí ele olha para o Brasil e vê o que nós temos e o que não somos. Pois é, muita riqueza, muita coisa maravilhosa nesta terra, espaço com potencial altíssimo de agricultura, puxa, e estamos aí patinando e entregando tudo nas mãos de bandidos, de vagabundos, de sem vergonhas. Pois é, gente. Outra coisa interessante também é observar que eu nunca vi, nos últimos 50 anos, eu nunca vi tanto vagabundo e pessoas que suspeitávamos que eram pessoas de bem se voltando para o lado dos vagabundos, vestindo uma camisa de genocida, de lacaio do corporativismo, lacaio do banditismo. Gente, eu nunca vi isso, eu achava que isso seria impossível ver. Hoje não tem mais. Hoje o cara vira para você e defende um roubo com a maior cara de pau, com a cara mais deslavada. Ele defende um roubo, ele defende uma pedofilia, ele defende a droga, ele defende a corrupção, ele defende a ladruagem, ele defende tudo com uma cara deslavada, coisa que era impossível de se imaginar. Hoje nós vemos juízes que soltam o vagabundo quando ele cai com uma tonelada de droga. Eles soltam o cara como se o cara estivesse a serviço de alguma coisa útil, alguma coisa valiosa para a nação. Soltam o cara e, como aconteceu esses dias, ainda mandam devolver a arma para o delinquente, uma arma fria, raspada, e a droga. Coisa absurda, coisa que não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. Assim como vimos agora, acho que hoje ou ontem, um jornalista, lembrando que estamos no dia 24 de agosto de 2020, um jornalista que estava lá falando com o Bolsonaro, não sei bem o que houve, mas parece-me que ele falou alguma coisa acerca da filha do Bolsonaro. E o Bolsonaro olhou para ele e disse que tinha vontade de ir lá e esmurrar a cara do jornalista. Aí, claro, nossa, a mídia toda, né, vestal vai defender o jornalista, naturalmente. Agora, a pergunta que fica é, puxa vida, não tinha outros jornalistas sérios ali que pudessem tirar aquele canalha que ali estava? Porque se ele agrediu a filha do Bolsonaro, é natural que ele não poderia estar representando uma classe que é a classe jornalística. Não tinha como, não existe como. Tá? Que nós tenhamos aí um monte de juízes, desembargadores, policiais, políticos de mau caráter, isso, puxa vida. Agora, sabe, quer dizer que até os bons estão se calando ante o desmando, ante a
a falta de vergonha na cara, ante a falta de caráter, a falta de ética, a falta de moral? É isso mesmo? Bom, nós temos observado que os poderes no Brasil, a começar pelo STF, claro, Câmara, Senado, perderam totalmente a vergonha. E por conta disso, o que impera no Brasil é o desmando generalizado. Isso começou quando da eleição do Bolsonaro, no final de 2018, e de lá para cá temos podido ver uma sucessão de equívocos intencionais, rasgando a Carta Constitucional e gerando a insegurança total junto à população. Veja, eu falei aí que isso começou no final de 2018, na eleição do Bolsonaro, mas não é bem assim. Todos nós que estamos observando tudo, estamos observando que os desmandos, essa pouca vergonha da Câmara, do Senado, do STF e de inúmeros outros, já vem há bem mais tempo. Só que vão tomando cada dia mais e mais e mais corpo. Né? E foi assim que nós observamos o episódio da nota que trago ao conhecimento de todos. Trata-se de uma nota à nação brasileira que foi emitida em Brasília, no Distrito Federal, dia 22 de maio de 2020. Este texto é dessa data. E essa nota veio em decorrência de um pedido de apreensão do celular do presidente da República, que foi feito e estava prestes a ser acatado. E aí veio essa nota à nação brasileira. O pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Essa nota foi assinada por Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Bem, devo lembrar a todos que o que já disse uma pessoa que não foi devidamente identificada, embora muitos queiram dar a autoria a essa de Queiroz, que políticos e fraudas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. E muitos dirão que José Celso de Mello Filho, justamente o autor desse pedido esdrúxulo, estapafúrdio, o José Celso de Mello Filho não é político, mas um membro do STF, ou pelo menos não deveria ser político, e sim o que ele foi nomeado para ser através da indicação dele por Saulo Ramos ao ex-presidente José Sarney, que era presidente à época. O membro do STF, da Suprema Torre Financiada. Por que Suprema Torre Financiada? Porque o STF hoje deixou de fazer o que lhe cabe para atender desmandos, principalmente políticos. Pois eu lhes digo que ali dentro, em primeiro lugar, não tem mais nenhum que não seja político e que mereça estar ali. Celso de Mello, eu já disse inúmeras vezes, que deveria estar em casa, tomando o remedinho, além de estar com as fraldas devidamente trocadas, é claro. José Celso de Mello Filho, graças a Deus, esses dias andou pedindo aí um afastamento do STF, está
em tratamento de saúde. Ele deveria ter tido vergonha na cara e ter pedido o afastamento geral, total, para que assim o presidente já pudesse nomear um outro no lugar dele, até porque a idade dele está bem avançada, ele já vai se aposentar em poucos dias. Então ele está fazendo hora e apenas incomodando a nação. Ou seja, ele não te respeita, meu caro amigo e irmão contribuinte, como não me respeita a mim, como não respeita nenhum dos outros contribuintes desta nação. Porque o salário dele sai dos nossos impostos. Então, se ele nos respeitasse, ele já teria se aposentado faz tempo, até porque ele está causando, não está mais fazendo o papel dele. Nunca fez, aliás. E vamos saber por quê, porque ao longo deste texto nós vamos ver mais uns detalhes acerca do José Celso de Mello Filho. Em virtude disso, bem sabemos que Celso de Mello é o que é, um juiz de merda. Bem, se você ficou estupefato com o fato dele ser nomeado um juiz de merda, é porque você não sabe a história. E como se não fosse pouco, ainda que eu quisesse amenizar para a múmia paralítica, leia-se Celso de Mello, indicado à Suprema Torre financiada pelo José Sarney, que hoje representa o retrocesso e o prenúncio de tudo que não presta, eu não conseguiria amenizar para ele. Porque isto começou há muito tempo, conforme se percebe pela história contada no livro Código da Vida, de um jurista chamado Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça, justamente o que foi responsável pela nomeação de Celso de Mello para o STF no governo Sarney. O ex-ministro Saulo Ramos descreve em seu livro, o Código da Vida, e ele descreve o seguinte: o Celso de Mello liga para o Saulo Ramos e diz: Doutor Saulo, o senhor deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente José Sarney. O Saulo Ramos diz: claro, o que deu em você? O Celso de Mello responde: é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, notificou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros que enumerou e citou meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor e não precisava mais do meu voto. Votei contra para desmentir a Folha de São Paulo. Mas fique tranquilo, se meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. O Saulo Ramos ficou estupefato e diz no livro dele: não acreditei no que estava ouvindo. Recusei-me a engolir e perguntei: espere um pouco. Deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Celso de Mello respondeu: sim. Saulo Ramos tornou a carga e disse: e se o Sarney já não houvesse ganhado quando chegou sua vez de votar, você, nesse caso, votaria a favor dele? Celso de Mello disse: exatamente, o senhor entendeu? Perdão. Saulo Ramos disse: entendi. Entendi que você é um juiz de merda. Bati o telefone e nunca mais falei com ele. E levantaram-se aqueles que não passam de Zé Ruela e que pensam poder falar grosso com homens da estatura do general Heleno e alguns outros. Esses
Zé Ruelas, imaginam-se homens, mas não passam dos homenzinhos de mamãe. Não cresceram e não vão crescer, posto que foram acometidos da maldita doença que pega todo esquerdopata, a demência intelectual e moral. Mas os vermes gritam, berram e ousam querer falar grosso. Manifestam-se como se alguém na sociedade, além de seus genitores, tivessem que lhes dar atenção. Como pensam alguns cujas manifestações são percebidas em todos os veículos aos quais temos acesso. Não podemos ignorar que o bastião de defesa de nossa nação sempre foi e continua sendo as nossas Forças Armadas. Mas dos vermes nós vemos as gritas. E um dos vermes diz assim: quais seriam as consequências imprevisíveis, Heleno? O general Augusto Heleno poderia ser mais claro, por favor, quando disse que o pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional? Quais seriam as consequências, general Heleno? O presidente sabe, sei lá, fazer greve de fome? Isto foi noticiado pelo O Antagonista no dia 22 de maio de 2020. Isso é o que eu estou chamando os vermes. Aquele grupo, aquele grupelho, que hoje responde pelo nome de Antagonista, Cruzoé, essa ralé. Porque vocês vejam, eles foram, aspas, eu digo aspas porque agora cabe a dúvida, eles parecem terem sido alvos de uma censura, de novo aspas, por parte do STF. Eu tenho minhas dúvidas hoje porque, veja, eles estão fazendo um papel que não parece cabível a alguém que foi alvo de uma censura e hoje deveria estar trabalhando contra essa censura. Porque ainda que você não goste do Bolsonaro, senhores membros do grupo O Antagonista, ele até agora não mandou prender ninguém porque falaram mal dele, não bateu em ninguém porque andaram falando mal dele, e tem sido motivo de muita perseguição por parte justamente dessa ala de Madalenas não muito arrependidas que vocês representam. Agora, o STF está, assim, fazendo uma perseguição à mídia, de um modo geral, só que não a mídia tradicional, Folha de São Paulo, Antagonista, não. Vocês estão bem, por enquanto. Agora, não se preocupem. Tudo começa de um determinado ponto. Mais cedo ou mais tarde, esse canhão se vira contra vocês também. Vocês conhecem um pouco de história. Aliás, o Diogo Mainardi é uma cabeça bastante inteligente, sabe disso. Você também, Cláudio Dantas e inúmeros outros aí, tem bastante conhecimento de história, a ponto de saber do que estou falando. Bem, mas exatamente, ilustres antagonistas, possivelmente o presidente prestar-se-ia a uma greve de fome. Lógico, imagina, se não tivéssemos o antagonista, o que seria de nós? Creio que já teríamos sido levados ao desespero por imaginar que homens sérios não se prestariam a tais perguntas que, de tão estúpidas e idiotas, não sairiam das cloacas de antagonistas. Olha, gente, eu fiquei bastante horrorizado com isso.
Porque eu tinha essa turma como pessoas assim esclarecidas, como pessoas que realmente, sabe, até tinham seus motivos para ser contra o Bolsonaro, mas não seriam tão estúpidos a ponto de uma coisa como essa. É difícil, é interessante, não dá para pensar numa situação dessa como normal. Agora, dá para imaginar que nós nem começamos ainda a chegar ao fim do túnel. Porque nós vimos cair o Moro, nós vimos o Merdeta, nós estamos vendo o antagonista, que é um grupo de jornalistas, nós vimos o Magnoli, o Demétrio Magnoli, nós estamos vendo aí o caso da rachadinha da Globo, e nós estamos vendo coisas que, se me contassem há 5 anos atrás, acho que eu não acreditaria. E olha que eu sou um bocado aberto às novidades. Pois é, minha gente, esse era o assunto. Pense nisso. Pense nisso porque está na hora. Antes que nós viremos aí uma Venezuela ou uma Argentina, essa história de que a nossa bandeira não será vermelha, ela ainda não está fora de perigo, não. Tá? Pense nisso. Um grande abraço a todos. Beijos. Bye. Fui.